seja uma lei morta, uma lei que possa ser efetivamente cumprida. A próxima pergunta é de Elizabeth Góes. Deputado, ouvindo falar os colegas sobre a questão do custo que isso vai ser para a implementação desse projeto, é preciso reconhecer que o saneamento, né, no país e a questão da água, há muitos anos não é prioridade. Um exemplo disso é a alta tributação do setor, um setor que luta há anos por uma desoneração e que já foi por diversas vezes objeto de campanhas eleitorais e prometida a desoneração, mas nunca aconteceu. E um setor que trabalha, apesar das dificuldades, como tem acontecido no estado de São Paulo, que tem um grande projeto que teve que captar recurso internacional justamente para redução de perdas, né? E que tem trabalhado nesse sentido também, mas encontra inúmeras dificuldades devido à falta de recursos. E aí a pergunta que eu lhe faço, o senhor acredita que a desoneração e talvez introdução da água como um direito social possa fazer com que, da mesma forma com que acontece na área da saúde, o recurso seja carimbado e que seja efetivamente destinado tão somente para que haja a possibilidade de prestação de serviço de água? É importante a sua observação, porque no momento em que nós apresentamos a proposta, não chegamos a esse nível de detalhe. Mas, durante a discussão na comissão, o texto que a comissão apresentar automaticamente passará no plenário da Câmara e irá para o Senado. Comporta, sim, já nesse texto, ter essa pactuação. Comporta, sim, nós fazemos a garantia, como foi a emenda constitucional da saúde, como foi na época da criação do Fundeb e do Fundef, quer dizer, houve a vinculação. Isso é que precisa nós termos a tranquilidade para que efetivamente não seja uma lei morta. E dê também a tranquilidade para que as empresas possam, a partir de um fundo, nós termos, né, a segurança que através daquele fundo, e não fique somente ao bel prazer do gestor de contingenciar ou não contingenciar, mas ter um fundo para, a partir desse fundo, garantir o texto constitucional. Com a palavra agora o nosso convidado Albano Araújo. Como o senhor disse, a água é uma questão interessante, né? De todos os direitos que estão garantidos, que estão lá na Constituição, a água não está lá ainda, mas a água é essencial. Sem ela, um dos outros tem como ser implementado, né? Se você não tiver água, não precisa garantir educação e saúde, porque as pessoas não vão poder estar lá para usufruir. Agora, a água, assim, ela tem essa dimensão tão ampla, tão holística, vamos dizer assim, que ela também é a base de todos os outros processos da nossa vida e do meio ambiente, né? Então, assim, quando a gente garante água para o ser humano, não significa que é só água de beber, né? Precisamos de água para todos os processos, inclusive para o meio ambiente, para a agricultura, para a indústria, né? Então, assim, como o senhor vê que esse é garantido, o acesso, tem essa percepção de que a água também não é só isso, quer dizer, ela suporta todos os nossos processos produtivos e suporta a nossa existência e ainda tem que estar disponível para o uso do meio ambiente, quer dizer, ela precisa ainda ficar disponível para que os ecossistemas também possam usufruir dela. A Organização Mundial de Saúde preconiza uma média de 50 litros dia, né, para cada ser humano. Isso sem nós verificarmos que nós prezamos a água para produzir o arroz, o feijão, para a irrigação. Nós precisamos ter água para produzir os alimentos para nós consumirmos, porque também nós não vamos sobreviver somente bebendo água. Quer dizer, nós temos que ser bastante conscientes nesse aspecto. Segundo, nós precisamos ter a água também para outros produtos. A indústria de sucos, quantos bilhões de metros cúbicos de água, né, precisa ser utilizado. Aí vem a cerveja, o refrigerante, quer dizer, tudo isso é uma cadeia que precisa nós sentarmos, por isso que eu acho que essa discussão vai ser bastante ampla e os segmentos não podem perder essa oportunidade. É a oportunidade de nós termos de botar no tempo constitucional. É a oportunidade que, somente agora com a escassez da água, é que está se verificando a necessidade de nós normatizarmos, que era para ter sido lá de 88 já, que a água fosse um direito constitucional. Entretanto, em virtude da escassez, em virtude do aquecimento global, é que nós já estamos nos preocupando nesse sentido. Então, nós iremos fazer uma mobilização nos estados, cada estado precisa participar da Assembleia Legislativa, até na instância da Câmara Municipal, porque precisamos formar, como já existem os consórcios da saúde, como existem outros modelos de consórcio dos resíduos sólidos, nós precisamos criar até consórcios, né, para a questão da água. Há poucos meses, lá no estado do Ceará, a cidade de Crateús entrou em colapso, os carros-pipa foram na cidade vizinha e a população interditou.
não deixar os caminhões-pipa tirar água do outro município. Por quê? Porque mais dia, menos dia também ia entrar em colapso. Então, tudo isso precisa ser pactuado em todas as instâncias, né, não só municipal, estadual e federal, como todos os segmentos produtivos da nossa sociedade brasileira. Deputado Raimundo Gomes de Matos, desde 2010, a Organização das Nações Unidas reconhece o direito humano à água e ao saneamento. Este reconhecimento influenciou a tramitação da sua proposta na Câmara dos Deputados? Olha, eu apresentei em 2007. Eu tenho uma proposta aqui que já está com mais de 12 anos, 15 anos. Às vezes é interessante essa casa. Precisa ter a crise para poder, né, ter o apoio suprapartidário, né, de determinadas propostas. Em 2007, quando eu apresentei, lá no nosso estado, no nosso Nordeste, no Ceará, ainda não tinha essa questão que estamos convivendo hoje. Mas como médico, como membro também, eu fui secretário de Estado no Ceará, fui adjunto na área da saúde, vendo a necessidade da população, no momento em que a gente de conversar com o governador, conversar com os prefeitos as questões da água, né, ficava assim, não, eu tenho que pegar o recurso para a educação, porque é constitucional, tenho que pegar o recurso para a saúde, que é constitucional. E eu dizia, como disse o professor, sem água não tem educação, não tem saúde, muito pelo contrário, você ia gastar muito mais dinheiro com a saúde, e a população fica doente. Aquela criança, tem um cálculo já que eu peguei, quantos bilhões de reais são gastos por crianças que não vão para a aula pela questão da água, porque teve desenteria, teve não sei o quê. Quer dizer, tudo isso, né, eu creio que se viu, né, para que nós tivéssemos esse consenso, e o presidente Riquelme já me afirmou que nos próximos dias irá estabelecer a comissão especial. É claro que nós precisamos vencer algumas resistências e lá no Senado fazer articulação no Senado para que essa matéria seja promulgada. Essas matérias de texto constitucional não precisam a sanção da Presidência da República. Não existe a possibilidade de veto, porque texto constitucional é prerrogativa da Casa Legislativa, é Câmara e Senado, é o Congresso Nacional que promulga. Que algumas pessoas dizem, não, o governo vai vetar, não existe essa possibilidade, é a nossa prerrogativa, a não ser que mude a Constituição, que não existe clima para mudar a nossa Constituição. O projeto de emenda constitucional que inclui a água entre os direitos sociais dos brasileiros será apreciado por uma comissão especial e posteriormente pelo plenário da Câmara. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá!